Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar mais uma vez assim reunido com os irmãos. A gente ama a todos, deseja o bem de todos, né? Sabendo que eu tinha que falar, eu tenho procurado diante do Senhor o que eu ia falar. E hoje nós vamos então desenvolver um pensamento na palavra de Deus sobre o tema só é feliz quem é salvo. Para mim é muito importante saber que sou salvo, que pertenço ao Senhor. Isso me traz felicidade. E eu acredito que é só assim que o homem pode ser feliz. Gostaria de ler inicialmente no Salmo 32, os versos 1 e 2, se quiser acompanhar. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Nós iniciamos o texto com essa palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra sinônima de feliz, é de estar de parabéns. Então, nós estamos usando o tema feliz aquele que é salvo, ou só é feliz aquele que é salvo. E nesse texto nós estamos observando essa verdade. Davi diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa pessoa que tem o seu pecado coberto, essa iniquidade perdoada, ela é salva. E é por isso que aparece a palavra bem-aventurado, para mostrar para nós que, de fato, só é feliz aquela pessoa que é salva. Que é salva. Antes de prosseguir, eu gostaria de perguntar. Eu sei que nós temos um grande número de pessoas que estão ouvindo nessa hora, e eu queria perguntar diretamente a você. Você é salvo? Tem certeza de que é salvo? Essa é uma preocupação que sempre está em nosso coração, porque nós estamos vivendo um mundo bastante complicado, muitas religiões, e às vezes o evangelho que é pregado não é o evangelho puro da palavra de Deus. E grande parte dos que se dizem crentes, eles não são salvos. E a nossa preocupação é que a pessoa seja salva. Bem, nós devemos sempre olhar para a palavra, e é importante para nós também olhar para exemplos que estão na palavra de Deus. E eu gostaria de tomar como exemplo Lucas, capítulo 19. Nós vamos observar aqui e ver como é interessante. Zaqueu foi um homem perdido nos seus pecados, mas que encontrou a salvação eterna. Então, nós temos um homem que teve a experiência da salvação. Um homem que conseguiu ser feliz mesmo neste mundo e muito mais na eternidade, é claro. E olhando para as experiências dele, então nós podemos também aprender alguma coisa. E eu quero a sua atenção. Se você ainda não tem certeza de salvação, às vezes pode ser até que você fala que é crente, mas não tem salvação. A certeza não está no seu coração. Nós precisamos pensar nisso. Tá? Vamos para Lucas, capítulo 19, por favor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade.
Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Vamos parar aqui por enquanto. Nós estamos olhando para Zaqueu como um exemplo de uma pessoa que era perdida e foi salva, de uma pessoa que era infeliz e que se tornou feliz, porque só é feliz quem é salvo. Algumas coisas eu gostaria de compartilhar com você, porque nós estamos pensando exatamente na salvação. E nós lemos aqui algumas coisas de Zaqueu que chama a nossa atenção. Por exemplo, lemos aqui que ele era maioral dos publicanos. Publicanos eram pessoas que cobravam impostos dos judeus para o Império Romano. Por isso eles não eram também muito bem-quistos, não eram amados pelos próprios judeus. E de uma certa forma, com razão, né? Mas o que eu queria chamar a atenção agora é o seguinte: ele era um maioral dos publicanos, ele era um chefe, ele era um homem de posição, não é verdade? Às vezes nós achamos que uma pessoa que tem uma certa posição é uma pessoa feliz, né? E as pessoas olham para aquela pessoa e veem aquela pessoa numa posição aí entre os seres humanos e pensa que aquela pessoa é feliz. Mas se você tivesse condições, às vezes, de entrar no coração e na mente daquela pessoa, talvez você ia se decepcionar, porque as posições, sejam elas quais forem, não podem trazer a felicidade ao ser humano. E é por isso que Zaqueu não era feliz, embora ele tivesse uma posição na sociedade. O ser humano gosta disso, não é verdade? Nós estamos aí vendo nas religiões, sem falar no mundo, né? Nós estamos vendo nas religiões como as pessoas amam as posições. Um quer ser pastor, outro reverendo, outro bispo, outro apóstolo, né? Amam os títulos, amam as posições, como se isso fosse algo tão importante e necessário para a felicidade. Nenhuma pessoa é feliz por ter uma posição, seja ela no âmbito religioso, no comercial, ou seja qual for. Então nós precisamos pensar nisso, não é? Não são as posições que vão nos tornar felizes. Nós precisamos de salvação. Precisamos de perdão dos nossos pecados. Precisamos de vida com Deus. Pense nisso, é muito importante, não é? Agora, outra coisa também que a gente nota aqui é que Zaqueu era rico. Ele era rico, mas não era feliz, porque não era salvo. A riqueza não trouxe para Zaqueu a felicidade e não traz para ninguém, não é verdade? Não traz para ninguém. Se você pode olhar para Lucas 12, você vai descobrir aqui no Evangelho de Lucas 12 exatamente o que o Senhor fala para um homem. Lucas 12 e veja o verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha bem, ele estava preocupado com as coisas materiais, preocupado com a riqueza material. Não entendeu o plano de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pensou que o Senhor Jesus Cristo era um juiz, um partidor.
e queria que o Senhor o ajudasse na questão da riqueza material. E o Senhor disse para ele: quem me construiu juiz ou partidor entre vós? Mas veja as palavras do Senhor: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Que verdade, irmãos, não é? Que verdade. Não é aquilo que nós temos que nos faz felizes, né? É a salvação. A pessoa só é feliz se ela é salva. Volto a perguntar: você é salvo? Tem certeza de sua salvação? Não se iluda. Isso é muito importante, não é? Uma certa ocasião, naquele tempo que eu estou mencionando, que eu sou assim um pouco mais antigo que vocês, né? Menos eu sou Adeucídio. Adeucídio é o ancião aí, não é? Eu me lembro de quando fizeram uma pergunta para Rockefeller. O Rockefeller era, naquela época, o homem mais rico dos Estados Unidos. E alguém perguntou para ele: o que o senhor precisa para ser realmente feliz? Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: só um pouquinho mais. Claro, ele não era feliz. Mesmo sendo o homem mais rico dos Estados Unidos, ele não era feliz. Ele achava que precisava um pouquinho mais para que ele se tornasse um homem feliz. Note bem, Zaqueu era rico, mas não era feliz. Rockefeller era rico, mas não era feliz, porque não tinha salvação. O homem só é feliz quando ele é salvo. Eu gostaria que isso fosse no seu coração, que tivesse a plena convicção de que precisa da salvação. Agora, é muito bom quando nós podemos olhar para esse texto da palavra de Lucas 19, onde nós estamos comentando sobre Zaqueu, e a bênção da salvação, ela começou no coração de Zaqueu. Porque nós lemos aqui que ele desejava ver Jesus. Olha que coisa interessante, não é? Ele não era salvo, ele não conhecia o Senhor Jesus, mas no seu coração nasceu o desejo de ver, de conhecer. Isso é um passo muito importante para que a pessoa alcance a salvação, não é? Quando há no coração o desejo de conhecer o Senhor Jesus, porque Ele é o Salvador, Ele é o único que pode perdoar nossos pecados, pode limpar os nossos pecados. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, ele disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não somente Ele perdoa, mas Ele purifica. Ele perdoa, Ele limpa. E a pessoa que, embora viveu no pecado, talvez no adultério, talvez nas drogas, talvez em qualquer outro tipo de vida imunda, pode ter a sua vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder salvador dele. E isso realmente é maravilhoso, é maravilhoso. E Zaqueu, no seu coração, desejava muito ver o Senhor. Mas eu quero que você pense comigo uma coisa, não é? A gente desejar a salvação não é tudo. Uma pessoa pode desejar ser salvo, mas não alcançar a salvação. Era o caso de Zaqueu, até que ele subiu naquela árvore. Ansioso por ver o Senhor, venceu os obstáculos da humilhação, da vergonha, diante de toda aquela multidão, um homem rico subindo numa árvore. Um homem de posição
subindo numa árvore lá na praça. Mas ele enfrentou tudo isso para ver o Senhor. E o que é mais lindo, irmãos, é exatamente quando o Senhor para ali embaixo daquela árvore e olha para cima. E diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Por quê, irmãos? Porque o Senhor faz assim. A verdade é que se uma alma tem desejo da salvação, o Senhor dá a essa alma a oportunidade de alcançar a salvação. Foi o caso de Zaqueu e de muitos outros que foram salvos no Novo Testamento. O Senhor vem em busca daquela alma sedenta de salvação. É precioso, não é? Se nós tivéssemos tempo, podíamos olhar muitos outros exemplos. Talvez você já esteja pensando, se você é um cristão, em muitos outros exemplos. Mas se você que está me ouvindo ainda não é salvo, eu lhe convido nesse momento, lhe convido a abrir o seu coração ao Senhor. O que Zaqueu fez? Quando o Senhor falou, desce, Zaqueu desceu depressa. Mas ele não só desceu da árvore, não. Diz a palavra que ele recebeu com alegria o Senhor no seu coração. Ele tomou uma posição. Não é? Isso ele fez. O Senhor não podia salvar Zaqueu se Zaqueu não tomasse uma decisão. Se Zaqueu não tomasse uma posição. Era um homem pecador, sim. Era um homem perdido, sim. Num mundo perdido. Mas agora Deus dá a ele a oportunidade da salvação e ele aproveita. Que coisa preciosa, não é verdade? Diz a palavra que ele desceu e recebeu o Senhor com alegria no seu coração. A partir daquele momento, a vida mudou para Zaqueu, porque a salvação lhe trouxe a felicidade. Só é feliz aquele que é salvo. Por isso ele recebeu o Senhor com alegria no seu coração. Meus irmãos, como é precioso, não é verdade? Eu gostaria que você que está ouvindo, que ainda não tenha certeza da sua salvação, mesmo que você diga que é crente, mas não tem certeza de salvação, por favor, desça da árvore e receba o Senhor no seu coração. Receba Ele como seu Salvador, para que o Salmo 32 se torne uma realidade na sua vida. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Isso vai tornar-se uma realidade no seu coração. Salvação traz gozo, traz alegria, traz paz à nossa alma. Em Isaías 55, eu estou terminando, penúltimo versículo, demonstra que a pessoa que crê no Senhor recebe o perdão de Deus. Ela sai com alegria. Em paz ela é guiada. Essa é a bênção para você hoje. Pensa nisso, não é? Desça depressa e abra seu coração ao Senhor Jesus. Ele está pronto para te salvar, para te perdoar, para te purificar, para transformar a sua vida, fazer de você um servo ou uma serva de Deus. Tome a posição nessa hora. É sua oportunidade. Aí onde você está, faça uma pequena oração dizendo, Senhor, eu entendi. A partir de hoje, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero ser teu servo. Que Deus te abençoe. Amém.